Sim, caras, o terceiro guia já está disponível para download aqui nos comentários. Lembrando para você, só para a gente fazer uma introdução antes da gente começar a explicação completa desse guia, esse vídeo vai ser um pouco grande para explicar para vocês como vocês podem utilizar da melhor maneira esse guia. É importante que você faça o download dos guias anteriores. A gente teve o guia número 1 e o guia número 2 aqui nas nossas playlists de guias. Então, se você ainda não é inscrito no canal da Hardflip, entra aqui nas nossas playlists e assiste a Hardflip em ordem, fazendo primeiro o download desses guias. O guia número 1, guia da estratégia. Guia número 2, o guia de combate. E agora a gente chega no guia do jogador, aplicações de jogo para No Limit Hold'em. O que você abre, o que você defende, o que você tribeta, o que você faz depois do flop, com algumas regras de ranqueamento de hold'em. Não se preocupe, no final desse vídeo não vai ter nenhum tipo de venda, você não precisa comprar nada depois dessa série de 3 guias. Ela realmente serve para ajudar o máximo de jogadores que não estão vencendo. Lembrando, esse guia vai funcionar muito bem para a galera dos micros e médios stakes. Claro que vai ajudar a alavancar o seu jogo nos high stakes, mas a gente espera realmente contribuir para o pessoal que nunca montou um planejamento ou nunca estudou o jogo. Porque é isso que você, qualquer aluno da Hardflip, recebe a capacidade de montar esse planejamento sozinho. Eu acho que se você está esperando vencer no esporte da mente do mundo moderno, você tem que respeitar o esporte. Assim como é complexo ganhar a pelada contra os seus amigos na quarta-feira no futebol, você provavelmente não vai sentar numa mesa de pôquer valendo dinheiro e sair ganhando dinheiro sem estudar um pouquinho. Se esse é o seu caso, por isso que a gente montou esses guias para você, onde com certeza você vai começar a otimizar o seu jogo e vai parar de perder dinheiro. Isso eu garanto. Agora, o quanto você vai ganhar vai depender muito da disciplina e do estudo que você aplicar a partir desses guias. Então, o guia nada mais é do que um processo de iniciação dos jogadores que não estudaram ao jogo. Então, aproveitem ao máximo. Eu vou focar bastante depois da vinheta, fiquem comigo até o final. Eu garanto para vocês, vocês vão ter um material bem completo para dar essa dinâmica no jogo de vocês, tá, caras? Eu estou muito contente com esse material. Fica comigo depois da vinheta, tá, caras? Tamo junto. Bom, caras, voltando aqui ao guia do jogador, nós temos aqui a capa. Eu vou mostrar para vocês rapidamente todas as páginas e existem duas versões para download aqui nos comentários. A nossa versão em PDF e uma versão de impressão de painéis. Como isso funciona? Eu sempre recomendei para a galera que tivesse painéis enquanto estiver jogando para lembrar das coisas que você está fazendo durante a aplicação de jogo, para que realmente sejam guias de referência enquanto você estiver jogando para te ajudar. Porque é muito difícil de você lembrar de tudo que você está estudando, lembrar de todos os ranges, principalmente para quem está começando no jogo. Então, esse trabalho aqui é um trabalho que eu acredito que qualquer jogador que está precisando vencer ou está contando com o poker para ganhar dinheiro ou para pagar suas contas, que está levando a coisa um pouco mais a sério, ele vai precisar desenvolver esse tipo de material para ele. Só uma introdução mesmo a esses conteúdos aqui, Open Range, já vou explicar tudo isso com calma, versus Tribet, o que, que você faz, range de defesa contra um Razer, a gente vai explicar tudo isso para vocês, eu só estou querendo mostrar a dinâmica das páginas para vocês entenderem esse lance de painel. Aqui nós temos ranqueamento de hold'em em flops secos, onde a gente vai dar um exemplo e tal, pela força da sua mão, né? Na maioria dos flops, se você tem um nono nuts ou a nona mão mais forte daquele flop, você vai poder atolar o seu stack, porque ela tem mais de 65% de equidade. A gente vai falar sobre tudo isso. A árvore de decisões de jogo de pós-flop, né? O que, que você faz usando as cores da página anterior como referencial, a gente também vai explicar tudo isso.
A gente tem a árvore de decisões tanto para quando você está atacando quanto está defendendo, e assim concluímos as 6 páginas. Mas olha que bonito esse conteúdo aqui, ó. Pronto, ó. Olha que bonito. Aqui estão as 6 páginas, né? Página número 1, página número 2, página número 3, página número 4, 5 e 6. Eu mandei imprimir isso, cara. Inclusive, acho que eu vou mandar emoldurar, porque isso representa muito todo o trabalho da Hard Flip. Desde a parte de criação de range de ataque, range de defesa, estrutura do jogo de pós-flop, onde a gente mapeou o jogo pós-flop, e te diz, de acordo com a situação que você encontrar, o que você deveria fazer. Vão existir algumas coisas, que é o que eu vou explicar a partir de agora, de tipos de flops secos para flops molhados. Se você encontrar, como a gente falou nos guias anteriores, um jogador abrindo mais ou menos mãos que você está abrindo, o que você deveria fazer, quais são os ajustes que você pode fazer de acordo com os guias anteriores. Então, chega de papo, vamos tocar a ficha na página 1, que a gente tem bastante trabalho pela frente. E eu realmente espero que vocês imprimam, façam pelo menos o download desse conteúdo, para que ele sirva de apoio, que eu tenho certeza que se vocês seguirem os 3 guias com disciplina, maestria e assistirem a Hard Flip, você não precisa fazer parte da Hard Flip para aprender a fazer tudo isso aqui. Se você assistir a Hard Flip, você já consegue entender todo esse processo e transformar as suas decisões conscientes em dinheiro, cara. Então vamos lá, página número 1, Open Range de Early Position. O que você abre do Under the Gun? Vocês vão perceber uma coisa, que nessas páginas a gente está considerando as 3 posições, ou seja, as 2 posições iniciais, o TG e o TG mais 1, mas para quem está jogando mesas de 9 pessoas. Se você estiver jogando mesas de 6 pessoas, você pode começar pelo MP1, tá? E olha que interessante, quem perceber, os nossos ranges são progressivos. O que isso quer dizer? O range de valor do Under the Gun é, numa mesa de 9 pessoas, apenas 5% do baralho, 68 combinações. Mas quando você, por exemplo, está liderando, quer colocar pressão, está numa mesa sólida, você pode considerar como os blefs do UTG as mãos do UTG mais 1. Que ocasionalmente vai ser o mesmo range que o range de valor do MP. Então você vai ver que isso vai acontecer nos próximos ranges também, onde o range de valor do cutoff, do botão e tal, vão ser os ranges anteriores que vão estar contabilizando blefs no MP e no MP1. Então, tu nota que sempre o último range aqui, ó, que é o segundo range da posição, sem os blefs, né? Porque o que é isso? Range do UTG, de valor é isso aqui, você pode semi-blefar os que estão em verde do UTG. Range do UTG mais 1, você pode semi-blefar as mãos que estão em azul. Agora, digamos que você encontrou na sua mesa que os blinds ou a maioria da sua mesa está jogando de maneira mais sólida. Até onde você pode ampliar os ranges de blefe do UTG, você pode ampliar até os azuis, porque você está enfrentando mesas sólidas. Então, tu nota que a gente já te dá a própria progressão do range de acordo com a informação que você tem na mesa. Lembrando, esses ranges são para quando você não tem informação nenhuma dos seus adversários e começa a usar o sistema que a gente deu no guia anterior para começar a ter informação. Então, presta bastante atenção em tudo que a gente vai te explicar, porque se você usar os 3 ranges em conjunto, os 3 guias em conjunto, eu tenho certeza que você vai conseguir chegar numa decisão coerente no final do seu dia, tá? No final da sua decisão. Então, você vai conseguir saber aquilo que você precisa fazer. Só para fazer a leitura para vocês, o número de combinações de 5% do baralho é 68, 100 combinações e 124 combinações para 9%. Open raise de 3 big blinds, representando geralmente de 1,5 a 2 vezes o tamanho do pote. Esses ranges funcionam para sit and go, torneio, não interessa o que você estiver jogando.
range lucrativo de open raise em single raised, ou seja, contra um jogador só, sem informação, acima de 50 blinds. Então, Marcelo, funciona para tal coisa? Tá explicado aqui para que funciona, criança. Tanto mesa de Six Max quanto a mesa de full ring, tá? A equidade média que a gente usou para esse range, eu calculei individualmente todas as mãos, entre 60% a 66%, fazendo com que a gente consiga, sim, generalizar esses ranges para qualquer finalidade de jogo. Olha como esses ranges são inteligentes. Além da gente ter uma equidade de 66% com esse range do Under the Gun, se você somar uma fold equity de 9%, você pode adicionar essas mãos de semi-bluff, e se a fold equity aumentar, você pode inserir do Under the Gun as mãos que estão em azul. Então, notem que quanto maior a fold equity dos seus adversários, maior o range de open você pode ter. E é isso que você precisa ficar prestando atenção na mesa. Aqui, a gente já vai ter também umas dicas do que você pode fazer do pré ao pós-flop. Por via de regra, todas as mãos que estão em amarelo não precisam ser transformadas em blefs quando elas erram. Por quê? Porque são a parte mais sólida do teu range. Por que quando você errar, ou quando você não tiver um flop benéfico, você vai transformar Ás e Rei ou 10-10 num blefe? Se ele é o segundo par, se ele tem uma mão forte, você tá entendendo? Você não precisa disso. Você vai poder value e betar, provavelmente, você vai poder proteger a equidade da sua mão. Mas as mãos que estão em amarelo, dos ranges que a gente vai apresentar, não precisam ser transformadas em blefe. Agora, as mãos que estão em verde podem ser transformadas em blefe quando você tem bordos favoráveis para essas mãos. Algum número de alts, você pode dar um... Você tá entendendo? Você foi o agressor inicial, abriu, errou o bordo, tá contra um jogador só, você beta por blefe uma street, tá? Somente uma street. E isso vai ser a regra desse range, mas depois eu vou explicar com um pouco mais de detalhe para vocês entenderem. Já as mãos que estão em azul do range são mãos que precisam ser transformadas em blefe, independente da textura, quando vocês não têm uma boa conexão. Por quê? Porque são as mãos mais fracas do seu range. Então, as mãos mais fortes do range, quando a gente está jogando por valor, a gente vai apostar por valor. Quando a gente errar ou tiver um flop que não foi benéfico, a gente vai controlar o tamanho dele, porque não precisamos transformar mãos tão fortes em blefes. Isso está errado. Se você aprendeu lá de uns psicopatas transformando dama-dama em blefe, isso é coisa de doentes, não existe. Isso é coisa de quem não estudou. O UTG transformar mãos fortes em blefe somente em cenários em que a gente não teve um flop benéfico. O 88, 77, 66, 55 ou Ás 10 não tiveram conexão com o flop ou são o terceiro, quarto par do flop, do turn. Aí vale a pena você transformar em blefe. O que a gente abre do UTG, o que a gente abre do UTG mais um, e sempre lembrar disso, ó, isso aqui vai ser uma regra. Marcelo, os blefes do UTG são os que estão nas mãos do UTG mais um por valor. Os blefes do UTG mais um são os que estão marcados em azul. Se você quer ampliar os blefes do UTG, amplie, sabe? Com as mãos que estão em azul, de acordo com a informação que você vai recebendo na mesa. Então, isso cria uma progressão inteligente, onde vocês precisam só ler o que está aqui e repetir com coerência de acordo com a informação que vocês estão recebendo na mesa de vocês. Já do MP e do MP1, notem que a gente está seguindo a progressão, ó, 5, 7, 9, 7, 9, 15. O próximo vai ser 15, 18, tu tá entendendo? 9, 15, 18. Vocês vão ver que a gente vai seguir a mesma progressão. Vai ter um pequeno aumento nas late positions, porque as late positions, as posições finais, a gente expande mais o range, porque vocês vão ver uma diferença muito grande da fold equity. Então, minha recomendação, abram sempre 3 big blinds das posições iniciais, independente
do que vocês estão jogando, o período de torneio, a mesa de cash, a situação que vocês estiverem, porque o range de vocês é muito sólido e é importante que vocês acumulem fichas também dessas posições iniciais. Notem que o único range que não criou uma progressão perfeita foi dos middle positions para os late positions, onde a gente começou com 11%. Isso é intencional por causa que a fold equity dessas posições começa a ser ampliada, aumentando o nosso range tanto de blefe quanto de valor. Quer aprender a fazer esses cálculos, tem que fazer parte da família, mas tá, eu só estou explicando para vocês como isso funciona, para vocês saberem como administrar essas diferenças nos ranges. Mesmo sistema, tá? Onde abriu do hijack, todas as mãos em amarelo, vocês vão perceber que são as mãos mais fortes de um range linear, que não precisa ser transformado em blefe quando erra, porque ele já tem algum tipo de valor, ou é uma draw in hand muito forte. Agora, começou a abrir um rei dama suited, um dama valete suited, um dama valete off, tanto do hijack quanto do cutoff, são mãos de semi-blefe desse range, você vai precisar transformar essa mão num blefe quando você erra, se você quer ter lucro no longo prazo com essas mãos. Também a gente vai ter uma diferença grande. Aqui, tu vê que a gente não começa pelo button e small blind. Por que a gente começa pelo small blind aqui na posição final? Porque o range do small blind, ele é menor do que o do button. Então, para continuar essa progressão, para vocês entenderem tanto o que serve de valor para o button quanto de valor para o small blind, são as mãos em amarelo, tá? A única diferença que existe aqui é o small blind estar antes do button, porque o range do small blind, ele é mais polarizado em ranges lineares, em range de equilab, entende? Já o range do button, ele é mais polarizado em mãos conectoras, em suited connector, enfim, em mãos de jogabilidade pelo fator da tua posição. Então, do small blind, é importante que você priorize mãos com ases e reis, porque elas têm mais fold equity do que um 9 e 7 suited ou um 8 e 7 suited. Então, os blefs do small blind vão ser as mãos em verde, certo? Onde você pode expandir o seu range. E as mãos do button, que é o maior range de open que a gente vai ter, você pode expandir ele até as mãos em azul, de acordo com as informações que vocês têm dos seus adversários. Agora aqui embaixo, a gente tem o range que você pode jogar entre beta e pot. A gente já apresentou ranges assim para os ranges de cash de Six Max, mas vocês vão notar que esses ranges estão muito mais sólidos do que a gente apresentou anteriormente. Onde sim, para ir for bet all win com mais de 50 big blinds, amigo, é a Zai Rei Rei, talvez a de Rei Dama Dama em alguns cenários, jogando contra as posições finais, jogando contra ranges mais amplos e tal. Enquanto você não tiver informação que os seus adversários estão tribetando mais do que a gente vai recomendar que você tribete, que são as mãos do topo do range, você não vai for bet a win com coisas menores do que rei e as ais, tá, cara? Então, é bem para você ler o que está escrito aqui, para você entender. Se você seguir esses números, a matemática não mente, ela vai te dar dinheiro no longo prazo, assim como, claro, você vai ter circunstâncias, você joga uma moeda para cima, tem cara e coroa. Olha, é capaz de em 10 vezes cair 10 vezes cara e você perder 10 mãos seguidas. Mas no longo prazo, na lei das grandes amostragens, essas mãos e esse sistema de jogo vai te dar dinheiro no longo prazo, matematicamente comprovado, tá? Então não tem para onde você correr. Tanto que vocês notam, cara, que desde o range de tribet para o range de defesa, que a gente usou o mesmo sistema dos ranges apresentados anteriormente, o nosso range ele está muito sólido. Isso não é um problema, tá? Você pode ir ampliando o seu range de defesa à medida que você vai encontrando jogadores que estão jogando mais mãos do que essas que a gente está prevendo aqui.
que é o comum de acontecer. As pessoas que não estão jogando todas essas mãos, você diminui o seu range, e as pessoas que estão jogando mais mãos, você amplia o seu range de acordo com os ranges que a gente acabou de mostrar para você. Então, esses ranges aqui são os ranges de tribet por valor. Então, você nota que é sempre dama, dama mais, ás e rei mais, dama, dama mais, rei, rei, rei mais. Ranges de call. De acordo com as posições que a gente está enfrentando, o MP funciona do MP contra as duas posições de early position. Os LPs, que são as late positions, funcionam contra todas as posições de EP e MP, porque a gente tentou simplificar o máximo para colocar o maior número de informações no menor conteúdo possível, mais compacto, enxuto e funcional possível. Eu nunca vi uma síntese tão boa do jogo, tão resumida e tão funcional que nem esse conteúdo. Então, olha isso aqui. Os nossos ranges de tribet fold antes eram imensos quando a gente joga cash game deep. Aqui eu diminuí eles drasticamente, porque pelo fato da gente não ter informação, a gente vai fazer um balanceamento, notem, ó. Frequência de 50% quer dizer o quê? Ranges de tribet mais fold podem ser balanceados com call em 50% das vezes. Então, notem que são mãos específicas, ó. É rei, dama suited e ás e 10 suited. Não é tudo para cima de rei, dama suited ou ás e 10 suited, tá? Rei, dama suited e ás e 10. Ás e 5, quando tiver um tracinho, daí é até aquela mão, ó. Ás e 5 suited até ás e 2 suited pode ser call e pode ser tribet mais fold. 10 e 8 suited até valete 9 suited pode ser tribet mais fold. Dama e 10 mais até onde? Até aqui, ó. Até os rei valete. Tá? Então, dama 10, dama valete pode ser tribet. Chegou nos reis, é call. Por que isso? Porque a gente sempre tribeta valor o topo do nosso range, joga de call com a parte mediana do range e tribeta para foldar numa frequência de uma vez sim, uma vez não, a parte de baixo do range, mixando isso com o call. Aqui embaixo, para finalizar essa parte de pré-flop, a gente tem a chance que você tem de acordo com os altos para turn e river quando aparecerem alguns flops, né? Ah, tenho 16 altos. Você está dominando o range do vilão, por mais que ele tenha algum tipo de par ou algum tipo de conexão no flop, você mesmo só com os seus altos, você tem mais de 50% de chance de vencer a mão. Marcelo, como é que eu sei que a minha jogada é lucrativa ou não pelo tamanho das minhas apostas? Isso aqui a gente já falou bastante, isso aqui é um resumo de tudo que a gente dá na hard flip, tá, caras? Ó, quando você aposta 2 vezes o tamanho do pote, você tá dizendo para a mesa que você vai vencer esse pote 66% das vezes ou fazer os seus vilões foldarem pelo menos 2/3 das vezes que você tá jogando. Isso é pot odds, cara. Então a gente está dando para vocês já pot odds e alts já calculado previamente, onde você não precisa parar para pensar. Que, Marcelo, eu estou enfrentando um pot bet do adversário. Quantas vezes eu preciso vencer ele para ser lucrativo? 1/3 das vezes. Tá entendendo? Então, quando você aposta o tamanho dessa aposta, quantas vezes você precisa vencer somando a fold equity, quando você enfrenta uma aposta, quantas vezes você precisa vencer. Você precisa analisar isso para ter uma jogada lucrativa no longo prazo, usando os ranges como referenciais. Sabendo que os nossos ranges sempre vão estar trabalhando entre 40% mais na defesa e 65% a 60% no ataque, você pode seguir com confiança esses ranges para a gente chegar nessa parte de pós-flop que começa agora. Bom, finalmente chegamos onde eu queria. Aqui a gente vai dar 2 exemplos para vocês entenderem o que é ranqueamento de holding, uma coisa que eu dou muito na hard flip e que resolve muito a vida da galera. Vamos pegar um exemplo, o bordo seco, dama 6 e 3. Qual é a primeira mão, o primeiro nuts, a mão mais forte desse flop? Dama, dama.
Marcelo, eu posso atolar o meu stack com dama-dama no flop? Pode, até o river. Em que se ele se manter um bordo seco, a gente já vai chegar nos bordos molhados, fiquem tranquilos. A primeira mão até a nona mão mais forte é dama-dama, 6-6, 3-3, dame-6, 6 e 3, dame-3, 6 e 3, ás-ás, rei-rei e ás e dama. Então vocês notem que do primeiro ao nono nuts, geralmente a gente vai ter trincas em bordos secos, overpairs até muito próximo ao top pair, com top kicker. Se esse bordo, por exemplo, fosse com 10 high ou 9 high, provavelmente a gente ia parar aqui no dama-dama. Continuando, nesse mesmo bordo, parou os top pairs, do 10º ao 18º nuts, a gente ainda vai ter top pair com um monte de kicker cagado. Então tu nota que top pair com kicker cagado para ficar atolando stack já não dá. Mas ele é um bom raise, porque agora vem a inteligência desses quadrinhos. Todas as mãos no flop seco do nono nuts para cima sempre vão ter mais de 65% de equidade. Todas as mãos no turn, aonde o bordo é seco, do sexto nuts para cima, sempre mais de 65% de equidade, contabilizando o range de call dos teus adversários, tá? Considerando que o vilão tá te dando call com alguma mão que conectou com o flop. Claro, você pode encontrar, às vezes, você com o terceiro nuts, o vilão com o primeiro? Pode. Mas contra o range dos adversários, a gente sempre vai ter essas equidades, tá? Isso aqui foi confirmado. Eu fiz 1 milhão de testes no Equilab, onde, claro, você vai encontrar, às vezes, um pequeno desvio das equidades para cima e para baixo. Mas o lance é saber respeitar isso. O que vai acontecer em bordos molhados? Se você estiver jogando num bordo molhado, no flop, você vai para o sexto nuts, você usa a próxima carreirinha, sempre usando a próxima do que vem, ó. Vamos pegar o exemplo de um bordo molhado para vocês entenderem o que eu quero dizer. Um bordo molhado rei, 10 e 2, onde tem pedida para sequência e já tem flush, por exemplo, o primeiro nuts vai ser todas as mãos com as. Tu não vai contabilizar ás e dama, ás e valete, ás e 9, ás e 8, ás e tal. Não. A primeira mão é sempre a qualquer combinação com ás e qualquer outra carta do naipe que está ali. Então, por isso, por englobar um número muito maior de mãos, os bordos molhados dentro desse sistema, qual é a regra? Em flops molhados e monocromáticos, podemos reduzir o ranking da nossa força pela metade. Então, se você estava atolando o teu stack com o nono nuts, infelizmente num bordo molhado, você vai estar dando chove com flush com 5 high. Isso não é recomendado. Então você vem para onde? Para os 3 primeiros, que seria a metade, né? 4,5 aqui, ó. Os com ás, os com dama, os com valete e os com 10. Pronto. No turn, divide de novo. Você tá entendendo? Aonde no turn você vai com os 3 primeiros. Com ás, com rei, com valete e high. E no river você vai atolar com o ace. Porque se você chegou até o river num flop monocromático, o cara tem o flush também, você tá entendendo? Se ele não tiver, você tem que dar um note nele, porque tem alguma coisa errada. Você tá entendendo? O cara te pagando 3 streets com flush na mesa, sem o flush nuts, amigo. Esse cara tá na Disney, tá entendendo? Enfim, pra gente terminar esses guias, porque esse vídeo já tá gigantesco, prestem bastante atenção nesse sistema de cores e de ranqueamento de holding, porque eles vão nos ajudar agora na parte de pós-flop. Quando a gente tem uma mão fechada, esse ranqueamento de holding, do primeiro nuts até o 27º, a gente pode betar em 3 streets com certeza com os 9 primeiros nuts, mas só vai atolar stack no flop com o nono, no turn com o sexto e no river com o terceiro, em flops secos. Acabei de explicar a diferença para secos e molhados. Agora, a gente vai poder value betar flop com o 27º nuts? Vai.
mas eles vão ter um pouco acima de 50% de equidade contra os ranges de call dos adversários. Então você pode começar a controlar o pot, e se o seu ranqueamento não mudar no turn e no river, você vai ter que cuidar. Ó, Marcelo, eu estava com o 23º nuts. Mudou do turn para o river? Não. Ah, então você vai poder betar 2 streets e uma você vai ter que controlar o pot. Então, quando não tiver nada aqui, é controle de pot. E desse lado aqui, é quando a gente não tem uma mão fechada, mas está jogando por outs. Pode ver que daí a gente começa de cima para baixo, ó. Você não tem como ter mais de 18 outs, então 18 outs até 15, você tem mais de 55% de chance de vencer a mão. Então você vai poder atolar o seu stack, principalmente jogando com os flush draw nuts ou straight draw nuts, enfim, duas overs, flush draw, straight draw. Você vai ter que ter isso, esse tipo de jogo para ter mais de 15, 16 outs. Então vai valer a pena você comprometer o seu stack flop turn. Abaixo disso vale a pena o raise, acima de 9 outs você vai poder dar raise, e entre 4 e 9 outs efetivos, sem nenhum tipo de conexão com o bordo, vale a pena dar raise em uma street. Não teve um turn benéfico, controle, controla ou desliga. Só que essas cores são muito mais importantes não só para você entender o ranqueamento de holding, mas para você entender. Aqui eu vou ter que dar uma aproximada para mostrar um pouco melhor para vocês como funciona esse sistema de jogo pós-flop. A gente tem tanto quando você está atacando, quanto você está defendendo. Marcelo, ataquei. O que bateu no flop? Nada? Então checa, amigo. Checa. Check fold. Não, Marcelo, eu tenho mais do que top pair ou mais de 9 outs com o flush draw nuts. Tu nota que ele está em amarelo. Amarelo significa o quê? Que você vai dar raise, como a gente mostrou na tabela anterior. Marcelo, e o vermelho? Check call, bet uma street, cuidado. O verde é a tola, tu tá entendendo? O amarelo é raise e o vermelho é cuidado. Então, poxa, fica claro, na minha opinião, o que, que você tem que fazer se você usar esse sistema. Onde todas as vezes que você tiver uma cor aqui, significa que você tem que prestar atenção no ranqueamento do holding. Então, vocês vão ver que vão ter opções de bordos secos para bordos molhados, situações em que o bordo molhou, bordo seco, depende do tipo de bordo. Então, ó, você está com top pair ou mais, com mais de 9 outs ou com flush draw nuts, você bet 3/4 do pote. Marcelo, não, eu tô com o segundo ou terceiro par, ou 4 outs mais algumas overcards. Opa, que são outs efetivos, né? Um gut shot straight draw, por exemplo, mais overcards, que seriam 2 cartas acima das que estão no bordo. Opa, então você bet meio pote. Ah, tomei raise. Sim, então com mais de 2 pares, re-raise é all-in. Re-raise. Você tá atolando stack com mais de 2 pares. Ah, Marcelo, tô com mais de top pair, 9 altos com flush draw nuts. Tomou re-raise? Call. Todo o resto, fold. Ah, não tomei re-raise. Vem pro turn. Vem pro turn, Marcelo. Ah, o vilão checou behind? Tá com o segundo par, quando tenho dois aqui, segundo e terceiro par, beta meio pote. Checa river. Ah, Marcelo, tô com o terceiro par, beta 3/4. Se tomar o call, vai para check fold. Porque você tá entendendo? O river daí você não tem o terceiro par, não vai conseguir valor e betar. Marcelo, tomei re-raise no flop. Sabe? Nem joguei o turn ainda. Tomei re-raise no flop. Peraí, você tá com mais do que o nono nuts? Como a gente mostrou anteriormente? Sim. Então vai ao win, negão. Não, Marcelo, não tô com o nono nuts. Você tá com o 27º nuts ou maior, vai para check call. Se você tomou re-raise no flop. Ah, Marcelo, eu não tô com o 27º nuts. Todo o resto, fold. Ah, Marcelo, tomei check raise ou donkey bet. Pera aí. Qual foi o tamanho desse check raise ou dessa donkey bet? Ele é abaixo do pote ou ele é acima do pote? Se ele for acima do pote,
Com top pair, top kicker mais, você dá call. Com top two pair mais, você vai ao win. Todo o resto, fold. Vocês estão entendendo como é que isso aqui funciona? Onde todas as vezes que vocês tiverem cores efetivas, vocês têm que voltar na página anterior e verificar o ranqueamento de holding pelo tipo de bordo. Se é seco ou se é molhado. Se ele é molhado, vocês têm que jogar com a metade desse holding. Tipo, Marcelo, top to pair num bordo molhado. Ih, já não vale mais a pena. Tem que ser com o nono nuts para cima. Porque o nono nuts num bordo seco é top to pair. Mas vai ser top pair. A pior mão vai ser over pairs. Agora, num bordo molhado, você vai ter que averiguar isso e reavaliar. Que foi o que eu falei anteriormente. Então, só cuidado com as diferenças dos bordos secos e bordos molhados. Ó, tanto que tem opção aqui, ó. Molhou o bordo? Não. Então, ó, deixa eu só concluir aqui, ó. Segundos pares ou mais de 8 altos, já com cuidado de amarelo. Você pode betar uma street? Pode. Vai betar quanto? 66% do pote. Tá enfrentando um raise? Sim. Então, só com top to pair com kicker alto, né? Top pair com segundo kicker, desculpa, TP2 kicker, ou seja, top pair com o segundo kicker, você vai de call. Menos do que top pair, fold. Não tomou raise? Então só segue para o river. Marcelo, o bordo molhou. Sim ou não? Sim. Então você vai ao win, ou raise call, ou check fold de acordo com o ranqueamento de holding. Tu nota que eu nem boto a força da mão aqui, porque molhou o bordo. Segue o ranqueamento de holding. All in com as mãos que a gente mostrou para você que vão ter equidade para isso, que vai ser o terceiro nuts para cima, né? No river, enfim, no turn o sexto, no flop o nono. Se tá molhado o bordo, diminui isso em 2. Agora, você vai dar raise mais check call com as mãos do segundo escalão e check fold as mãos do terceiro escalão, em bordos molhados. Não, Marcelo, o bordo não molhou, não fechou o jogo. Então, peraí. O que você tem quando não fechou o jogo num bordo seco no river? Não tenho nada? Check fold. Não, Marcelo, eu tô com top pair com eyes ou rei de kicker. Beta meio. Tomou raise? Sim. Então fold. Não, Marcelo, tô com top pair sem o eyes ou rei de kicker. Check. Enfrentou o raise? Sim. Tá enfrentando um raise do cara? Sim. Bricou os draws? Não. Fold. Porque completou o jogo. Você tá entendendo? Não, Marcelo, bricou os draws e não fechou o flush draw nem a sequência. Então dá o call, amigo. Com que mãos? Com top pair sem o eyes ou o rei de kicker. Porque daí você vai ter um bluff catcher. Então, olha como isso é inteligente, caras. É muito complexo num organograma você abranger absolutamente todas as situações de jogo. Elas são muito grandes. Mas dessa maneira, a gente pelo menos consegue ranquear para vocês aonde vale e aonde não vale a pena comprometer o stack e aonde a gente tem equidade para apostas. Seja para ir o seu stack inteiro, não significa que você tem que pegar 200 blinds e all win, pá, pá, pá. Aqui é uma situação específica, onde a gente, né, a gente já chegou até o river, veio de top to pair, tentou, tá entendendo? Ela segue uma sequência, né, cara? Para você chegar até o river, até aqui, você aqui foi check fold, aqui foi fold, aqui foi fold. Você tem que conseguir trilhar, é que nem aquelas coisas de labirinto de jornal. Sabe os labirintos que vem no jornalzinho, assim, para você completar, que vinha antigamente? Você completar o labirinto. Às vezes você vai trancar e deu a mão. Entende? Terceiro par, betou, tomou o call, check fold. Agora, você conseguiu chegar até o river com maestria, o bordo molhou, segue isso aqui, ó, que vai dar sempre certinho, tá, caras? Então, ó, Marcelo, tô com top to pair mais. Beleza, com top to pair mais, por que ele tá laranja? Significa que você vai betar pelo menos em uma street. Mas, Marcelo, a gente tá no river. Então você pode betar em uma street quando o bordo não molhar. Se o bordo tá seco, você tem top to pair mais, você tem aposta por valor no river. Tá setado? Re-raise, amigo. Marcelo,
o bordo molhou e completou o jogo. Então segue o ranqueamento de hold'em. Por isso que aqui, ó, molhou o bordo. Sim, segue o ranqueamento de hold'em. Não molhou o bordo. Então segue esse ranqueamento que a gente está te passando aqui. Tá entendendo? Tá enfrentando um raise? Não tá. Sim. Bricou? Não bricou. Bricou? Não bricou. Ou seja, bateu a carta sua ou bateu a carta do oponente. Toda vez, um brick é um tijolo. Então, o brick significa que a carta não bateu. Então, sigam esse sistema com disciplina, com inteligência. Vocês vão ter que parar para analisar os cenários e se acostumar com isso. Não é para parar o jogo e só seguir isso aqui também, você tá entendendo? Você tem que... É um guia, cara. Quando você vai fazer uma viagem, você planeja aonde você vai ficar, que cidade que você vai visitar, qual é o avião que você vai pegar, tem algumas coisas que você pode e você não pode seguir, né? Aqui você vai ter um guia. Significa que você precisa fazer tudo exatamente igual? Não, cara. Depende de você ter a capacidade de enxergar e ler os cenários. Isso aqui é para quem nunca estudou. Isso aqui é para quem nunca fez uma disseminação do jogo, para quem nunca criou um planejamento, nunca criou um range, nunca criou uma estratégia de pós-flop. E é exatamente isso que a gente dá na hard flip, tá, caras? Então, o sistema de jogo de pós-flop, quando a gente está defendendo, ele acaba sendo muito mais simples. Tá no flop, errou? Check fold. Ah, segundo par, top pair ou gut shot straight draw mais, ou seja, mais de 8 altos, check call. Ah, tô com mais de 2 pares ou mais de 15 altos. Por que tá em verde? Você vai para frente. Check raise, pot bet. Mas, Marcelo, eu tô enfrentando um raise, tá? Então, com top to pair call. Não, ó, top to pair mais all in, com o resto fold. Tá entendendo? Ah, N pair é qualquer par versus missed c-bet. Você tá defendendo, o vilão não se betou. Então, se ele não se betou, provavelmente com qualquer par você vai para uma aposta no turn. Ou seja, tu nota, ó, esse all-in aqui e esse missed c-bet é para você ir all-in no turn. O seu oponente checou behind, você tá com arrow, vai blefar, beta 3/4 do pote, ou seja, 66% do pote, em uma street, que vai ser o turn. Tá com top pair mais, beta, por valor, até 3/4 do pote. Tá com top pair ou 2 pares, check call. Ou segundo par, desculpa. E aqui no turn, tu vê que divide em duas situações, ó. Tomou check call no flop, ou, né, tomou um call no teu c-bet, você tá com mais de 2 pares, all in. Ah, Marcelo, não tomei, o vilão betou behind, então vem pra cá. Ele é mais simples, ó, quando você tá defendendo, porque a gente não colocou tantos cenários. Por quê? Porque o mais importante desse conteúdo aqui é você seguir a página anterior, cara. Foi a página anterior do ranqueamento de hold'em, o ranqueamento médio de hold'em, que criou isso aqui. Então vão existir muitas lacunas para vocês alterarem essa parte do jogo de pós-flop. Qualquer dúvida que você tiver nessa parte de pós-flop, amigo, vem para cá. Segue a estrutura do ranqueamento de hold'em em flops secos e molhados. Nos secos, segue essa ordem, nos molhados, divide a ordem por 2. Não pode ser difícil dividir por 2. Você tá entendendo? Se aqui era do nono até o primeiro, você vai até o 4. Se aqui era do sexto até o primeiro, você vai até o terceiro. Se aqui era do terceiro até o primeiro, você vai só para o primeiro. Sempre reduzindo para baixo, tá? Aqui tem a lista de vídeos da Hard Flip gratuitos para você que não sabe jogar Texas Hold'em nível 1 e 2. Os conceitos de pôquer, introdução à matemática, vivendo de pôquer, todas essas séries aqui estão gratuitas no YouTube. É só você entrar aqui em playlists. Essas séries aqui são as que você recebe quando você vira o nosso assinante. Claro que nós temos mais conteúdos, como o curso da matemática do pôquer, nós damos o coaching, tem aulas gravadas, tem revisão de mãos, tem um monte de coisa. Se
se você quiser fazer parte da Hard Flip, mas não é a proposta do vídeo de hoje, tá? Ficou aqui para vocês. Eu espero que todos tenham entendido tudo isso. É claro que, só para finalizar, tá? Cara, existe o sistema de jogo pós-flop em Tri-Betted Pot, que não tá aqui. Em Multi-Way Pot, que não tá aqui. Existem outros tipos de ranqueamento de holding que não estão aqui. Não teria como eu sintetizar tudo em 6 páginas, como a gente sintetizou, se eu fosse apresentar tudo que a gente dá na Hard Flip. Mas eu nunca vi algo tão sintetizado de maneira tão inteligente e que vai dar tão certo para quem ainda não estudou o jogo. Claro, vão abrir lacunas para alguns erros, para alguns problemas e tal, a gente sabe que vai, e é por isso que você tem que entrar em contato comigo se você tiver alguma dúvida. Eu vou te ajudar, mas é claro que fica sempre muito mais fácil. Se você quiser fazer parte e aprender a fazer tudo isso, isso aqui é muito mais para mostrar para vocês o que vocês deveriam estar fazendo quando vocês se tornam regulares de poker. O resto do planeta está se preocupando com isso, estudando isso e usando isso como referencial. Se você não está usando algo muito similar a isso, você vai ficar para trás no poker moderno dos dias contemporâneos. Então tá aqui, Marcelão da Hard Flip. Eu espero que todos vocês realmente, cara, deixa o teu feedback, escreve aqui embaixo se está funcionando, se não está funcionando, tá? Deixa para nós. Gostou do material, não gostou, deixa o joinha, onde é que pode melhorar, o que não ficou muito bem explicado, a gente tenta sempre ajudar vocês. Só, né, espero a compreensão de todos, eu realmente acredito que se você ler ele com paciência, fizer o download, imprimir, eu tenho certeza que isso vai começar a dar certo. Tá, caras? Tamo junto, boa sorte para todo mundo, estamos esperando vocês no próximo vídeo da Hard Flip, tá, caras? Aquele abraço.